A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na podcast de hoje nós estaremos comentando a lição de número 6 das lições bíblicas jovens, que tem como título Exemplos de Liderança Feminina, dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, o qual estamos estudando liderança na Igreja de Cristo. E hoje estaremos comentando a lição 6, vamos falar um pouco sobre exemplos de liderança feminina. Então vamos lá, meu irmão, dando início à nossa podcast de hoje, lição de número 6 das lições bíblicas jovem. Então vamos debater e falar um pouco sobre o papel da mulher frente à liderança, frente a uma obra, frente a um propósito. É um tema que para muitos pode trazer alguma pontos complexos, complicados, mas não há. A lição é simples, objetiva e direta. O autor vai começar explicando sobre a mulher nas Sagradas Escrituras Sagradas, ou seja, a mulher na Bíblia Sagrada, e vai mostrar sobre a criação da mulher. Porque a mulher, meu irmão, ela sempre foi parte fundamental da criação de Deus. Não é que Deus tinha em mente criar apenas o homem, ou seja, criar o homem, Adão, não. O plano de Deus sempre, e isso é muito claro nas Sagradas Escrituras, foi criar o homem e a mulher. Deus, quando diz façamos o homem, é porque na nossa tradução aparece o homem ali como se fosse o homem do sexo masculino, não, mas Deus estava dizendo façamos a humanidade. O plano de Deus, o projeto de Deus já era criar tanto o homem quanto a mulher, que é os nossos pais, Adão e Eva. O plano de Deus foi criar o homem e a mulher. Criou o homem primeiro, mas criou a mulher também. Era plano de Deus criar também a mulher e não apenas o homem, porque Deus disse: façamos a humanidade. E a humanidade, para ser feita, para vir a vida, Deus tinha o poder de criar milhares de pessoas? Tinha. Mas Deus cria o homem e uma mulher, um casal. E daquele casal é que vem toda a raça humana. Então a criação da mulher, dentro desse aspecto criacionista de Deus, Deus já tinha em sua mente criar a mulher. Era propósito de Deus. E Deus, quando cria a mulher, ele tem um propósito para dar à mulher, que é o ser de adjuntora, uma auxiliadora, uma pessoa que o homem pudesse recorrer, uma pessoa que o homem pudesse achar seu porto seguro. E foi isso que Deus fez, criando a mulher. A fonte criadora, que criou tanto o homem quanto a mulher, é única. Foi Deus. Não há diferença entre importância e valor. Os dois são iguais em importância e em valor, tanto o homem quanto a mulher. A mulher teve e tem um papel fundamental, meu irmão, indispensável no reino de Deus aqui na terra. E Deus mostra isso ao longo das Sagradas Escrituras, o cuidado que ele tem com as mulheres. Deus tem um cuidado. As Sagradas Escrituras é repleta, meu irmão. E algumas pessoas até questionam quando Deus dá autorização para que os homens dessem carta de divórcio às suas mulheres. Mas isso ali não era Deus legalizando essa prática, não. Era Deus protegendo a mulher. Porque antes a mulher era abandonada, era largada e viveria ao léu. Não arrumaria emprego. Se não tivesse filho, a única
Talvez o único caminho que ela pudesse seguir era o caminho da vida, da prostituição. Por quê? Porque era uma mulher que já foi casada e agora estava desquitada. Mas Deus diz: o homem dê carta de divórcio à sua mulher, porque assim ela estará livre para contrair um novo matrimônio, ou seja, não ficar desamparada. Então Deus, meu irmão, tem um cuidado especial para com a mulher. O autor também fala sobre a mulher no ministério de Jesus. Isso fica claro que Jesus quebrou todas as barreiras que a tradição queria impor quanto à mulher em seu ministério. A mulheres foi tão importante no ministério de Jesus que muitas delas contribuíram, davam o quê? Uma participação, a generosidade, ou seja, repartir de suas fazendas para o ministério de Jesus. Era a mulher, as mulheres, Jesus cura sim, Jesus liberta mulheres, liberta sim. E a passagem mais conhecida e mais instigante que nos faz mostrar que Deus, que Cristo não tinha essa discriminação que à época existia, que talvez hoje até que possa existir em algum dos lugares, mas Cristo vem e quebra essa barreira quando ele vai ao encontro daquela mulher samaritana. Cristo vai ao encontro, por quê? Porque Cristo quebra barreiras, derruba barreiras. Cristo vem para mostrar que Ele é Deus e Ele vai tratar a todos de igual modo, porque a salvação não veio unicamente para o homem, mas veio para o homem e para a mulher. Então Jesus teve sim aqui na terra, viveu, e as mulheres fizeram parte do seu ministério de forma ativa, contribuindo, auxiliando, levando as boas novas. Este é o Deus que trata todos de igual modo, porque ele sabe que todos são iguais em importância e em valor. E o autor conclui o primeiro tópico falando sobre o papel da mulher. Aqui ele vai pegar o texto que nos fala por referência sobre essa disjuntora, essa auxiliadora, a pessoa que nós podemos buscar ajuda, auxílio. Então a mulher foi criada para ser companheira do ser humano, do homem. O plano de Deus, isso tem que ficar frisado em nossa mente, meu irmão. A mulher não foi criada para suprir uma necessidade do homem, não. Como se Adão estivesse triste, como se Adão estivesse cabisbaixo, porque muitas pessoas falam isso, que ele via os animais e andavam sempre em casal e ele não tinha ninguém. Adão não tinha esses sentimentos de depressão, esses sentimentos de solidão, esse sentimento de querer alguma coisa para satisfazer a si próprio, meu irmão. Só vieram após a queda, após o pecado. Antes disso, Adão já era pleno, meu irmão, não tinha essa necessidade. Como algumas pessoas falam, para atribuir que a mulher foi criada para suprir a necessidade de Adão. Não, a mulher foi criada porque era plano de Deus criar a humanidade. O plano de Deus foi criar o homem e a mulher. Deus é poderoso e na mente de Deus já estava tudo traçado. O plano era esse, criar o homem e a mulher. A raça humana, criar a humanidade. Este era o plano de Deus. Então a mulher tem esse papel, sim. A mulher tem a sua importância, porque ela é uma pessoa que é idônea. É uma pessoa que foi colocada para auxiliar, como ajudadora, como porto seguro. E um complementa o outro nas suas particularidades. O tópico segundo, o autor vai falar agora, entrar sobre mulheres na liderança. Aí ele vai falar de mulheres do Antigo Testamento e mulheres do Novo Testamento. No Antigo Testamento ele vai falar sobre Débora e sobre Uda. Débora é bastante conhecida, significa abelha, é seu nome.
Foi uma juíza levantada por Deus em uma época, meu irmão, que o povo estava se corrompendo em constância, porque quando Deus estava com eles, ajudando, pelejando e dava tranquilidade, paz, libertava eles do jugo dos povos vizinhos, eles até no primeiro momento ficavam com Deus, mas depois se desgarrava, e Deus permitia que o povo de fora, os povos vizinhos viessem e subjugassem a nação, e o povo voltava a clamar para Deus. E foi justamente em um desses momentos que surge a juíza Débora, uma mulher que foi levantada por Deus para livrar o povo como uma conselheira, porque ela dava conselho, era consultada por Israel, as pessoas vinham a ela, tinha consideração por ela, as pessoas tinham respeito e entendiam e compreendiam que a mão de Deus estava sobre a sua vida. E existia um momento naquela época que o povo de Deus estava sendo oprimido, que o povo de Deus estava vivendo, meu irmão, uma época de perseguição, de jugo, e Deus levanta Débora para dar uma palavra a Baraque, que era o líder que estava ali na frente de batalha e ia batalhar contra aquele exército inimigo. E ela vai e diz que ele iria, e a vitória viria do Senhor, porque pela mão de uma mulher viria a vitória do povo de Deus. E Baraque entende, compreende, porque todo mundo conhecia Débora, mas ele não quer ir para o campo de batalha sem a presença de Débora. Mas Débora não era guerreira, Débora não era lutadora, era uma juíza. Ela era uma juíza, mas mesmo assim, ela era uma mulher de fibra, de coragem, e vai com Baraque ao campo de batalha. E a vitória veio, porque não veio por causa de Débora, nem por causa de Baraque, mas veio por causa do Senhor, porque o Senhor que deu o livramento. A outra mulher citada do Antigo Testamento é Uda, que era uma profetisa que vivia nos tempos do rei Josias, contemporânea do profeta Jeremias. E Josias, quando está fazendo aquela reforma dentro do templo, alguém dos seus serviçais encontra o livro do Senhor e lê e vê que o povo estava em pecado, que o povo estava errando, e ele fica triste, fica contristado. Por quê? Porque o juízo de Deus, a maldição de Deus viria sobre o povo, porque o povo estava longe de Deus, estava desgarrado, fazendo tudo aquilo que desagradava a Deus. E Josias manda ir lá e consultar. Jeremias não, manda consultar a profetisa Uda. E a profetisa Uda vai lá e dá o recado de Deus para o rei Josias e fala tudo aquilo que Deus falou, que a maldição viria sobre o povo, porque esse povo agora está idolatrando e seguindo deuses estranhos. Mas Deus leva uma palavra de juízo, mas dá uma palavra de consolo para o rei Josias, que isso não vai acontecer no teu tempo, porque em paz tu dormirás, deitarás com teus pais, ou seja, em paz tu vai morrer, tu não vai ver o mal que vai vir sobre a nação, mas depois que tu partir desta vida, o mal virá. Tu não verá, mas virá, porque assim o Senhor o determinou. Então, meu irmão, foi uma mulher que exerceu ali o papel de transmissora, de porta-voz da palavra, do que Deus queria falar para o rei. O rei Josias não foi consultar Jeremias. Jeremias era contemporâneo de Josias. Não. Ele vai consultar uma mulher, porque ele entendia que a mão de Deus estava sobre a vida daquela mulher. Outro ponto que o autor fala é sobre agora as mulheres no Novo Testamento. E ele vai falar de Priscila, que era esposa de Áquila, ambos eram fazedores de tenda, que auxiliou muito o ministério do apóstolo Paulo, bem como discipulou um grande erudito da época de Paulo, que era chamado de Apolo.
Apolo, um judeu de Alexandria, que foi discipulado. Por quê? Porque ele pregava, ele ensinava, mas lhe faltava alguma coisa. E Áquila e Priscila percebem aquilo e leva ele para ensinar, para mostrar que tem o Espírito Santo, que é a capacitação espiritual, através do revestimento de poder que viria sobre aqueles que crerem. Porque o crente já tinha, Apolo já tinha o Espírito Santo na sua vida, mas ele não estava ainda revestido de poder. Ele ainda não estava, meu irmão, com essa instrumentalização do Espírito Santo em sua vida, que é o derramamento do poder do Espírito Santo, ou seja, o batismo com o Espírito Santo. Então, Áquila, juntamente com Priscila, que é a mulher que nós estamos falando aqui, provavelmente ela teve uma igreja em sua casa, no seu lar, era um ponto de pregação, de se anunciar o evangelho. E Paulo reconhece isso quando está escrevendo aos Romanos, fala bem de Priscila, assim também como de Áquila. A Bíblia aqui também nos fala de outra mulher que o autor vai citar aqui, que é uma mulher chamada Lídia, que era uma mulher lá da cidade de Tiatira, e o autor coloca aqui como ela fosse a primeira mulher europeia a se converter ao cristianismo. Então, Lídia, meu irmão, foi a primeira europeia a se converter a Cristo. Isso está registrado lá no livro de Atos. Ela tinha uma profissão, vendedora de púrpura, e era uma mulher generosa. Por quê? Porque depois do seu batismo, ela coloca a sua casa para a disposição tanto de Paulo, quanto de Silas e quanto de Lucas, e os persuade para que eles aceitem o convite de repousar em sua casa, de permanecer em sua casa, meu irmão. Isso é tremendo. Por que é tremendo, meu irmão? Porque Paulo, depois que é liberto da carceragem, juntamente com aquela história bastante conhecida, que os dois estavam presos e perto da meia-noite começaram a cantar e foram libertos. Depois daquela libertação, sabe para onde Paulo e Silas vai? Para a casa de Lídia. E eles não vão lá, meu irmão, para serem consolados, não. Eles vão para consolar quem estava lá. Mas foi na casa de Lídia. Então Lídia exerceu, querendo ou não, uma liderança. Porque permitiu. Porque a liderança dentro do cristianismo é isso, é servir. E a gente estudou isso na lição 1. O que é liderança e o que não é. Liderança é servir. Então nós devemos entender bem isto. E o terceiro e último tópico, o autor vai falar sobre a desafiadora realidade do feminismo. Neste ponto aqui, o autor vai trazer, meu irmão, algumas coisas que tentam minar o povo de Deus, principalmente entre as mulheres, ou seja, com esse movimento que não tem nada de Deus, é um movimento diabólico que nasceu de mente de pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus e cujo único objetivo é tentar descredibilizar a palavra de Deus. Por quê? Porque eles usam a Bíblia de forma errônea para tentar menosprezar aqueles que aceitam a Cristo e seguem a palavra de Deus. E o que é que eles fazem? Inventam história, pegam alguns trechos isolados das Sagradas Escrituras e começam a mostrar que a Bíblia é machista, que a Bíblia ela é contra as mulheres, que a Bíblia prega que a mulher deve ser escrava, e não é isso que a Bíblia Sagrada mostra. O primeiro tópico, nós já falamos sobre isso, que Jesus quebrou várias barreiras, quebrou várias coisas, gargalos que existiam, e veio para mostrar que tudo aquilo que a tradição tinha ensinado não era condizente com o Evangelho, não era condizente com a palavra de Deus, porque Cristo e Deus entendem que homem e mulher são iguais em importância e em valor, e isso é muito claro e patente. Entretanto, esse movimento chamado de feminismo, ele tenta o que, meu irmão? Mostrar que a Bíblia fala uma coisa que não é condizente. Por quê? Porque eles não concordam com a palavra de Deus. E não é só na questão do feminismo não, meu irmão. Ele pega esse ponto porque a ala dele é dessa. Ou seja, eles puxam a sardinha para o seu lado. Eles não têm compromisso com a verdade. Então eles começam a atacar. Ou seja, criam vários movimentos
Movimento feminista, para mostrar para as mulheres se afastarem da verdade de Deus. Movimento da ideologia de gênero, para afastar as crianças do evangelho de Deus. Movimento gay, homossexualismo, para afastar os homens do caminho de Deus. E existem outros e outros movimentos, inclusive para quem já é casado, porque eles tentam mostrar que o casamento não é uma instituição divina, não foi algo construído por Deus. As pessoas podem sim ser casadas, mas viver em um relacionamento extraconjugal, ou seja, eles criam, meu irmão, vários movimentos, e dentro desses movimentos está o feminismo, que tenta banalizar a pessoa da mulher e, consequentemente, aquilo que Deus preconizou para a vida da mulher e para a vida do homem. Deus criou a mulher em igual importância e valor ao homem. Não há diferença. Há diferença de funções, mas quanto à importância e ao valor, são iguais, são idênticos, até porque Cristo morreu não foi só para o homem. Cristo morreu tanto para o homem quanto para a mulher. Então, meu irmão, nós devemos ter cuidado, e a nossa resposta tem que estar pautada na Bíblia. E para a minha resposta estar pautada na Bíblia, eu tenho que conhecer a Bíblia. Eu tenho que conhecer o que fala a palavra de Deus. É isso que eu tenho que entender e compreender para desfazer e combater as astutas ciladas do inimigo. Devemos ter cuidado. Na lição, o autor vai falar sobre alguns pontos que eles usam para tentar minar na mente das pessoas as ideias erradas. Porque eles não levam em consideração o contexto histórico, eles não levam a narrativa bíblica em consideração, mas eles vêm com ideias já pré-concebidas para tentar fazer com que as pessoas se afastem de Deus. Este é o objetivo deles. Então a resposta final que nós devemos dar é essa, que Jesus Cristo salva, cura e batiza, sim, com o Espírito Santo. É Deus quem faz a obra, mas dentro desse aspecto aqui, dentro do feminismo, nós devemos mostrar que Deus criou a mulher e o homem em igual importância e em igual valor. Para Deus, homem e mulher têm a mesma importância e o mesmo valor dentro das suas funções e responsabilidade estabelecida pelo Criador. Então nós devemos ter cuidado com isto. O autor comenta um pouco aqui sobre o ministério pastoral feminino, que isto nas igrejas Assembleia de Deus no Brasil não existe ordenação de pastoras, não existe, mas no nosso entendimento não existe, é ponto batido. Entretanto, o que a Bíblia fala, que Deus, em Efésios 4:11, fala que Deus deu uns por apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, ela está falando não de ofício, mas de dons. Ou seja, então tem pessoas, mulheres, que têm o dom de pastora, que têm o dom de pastor. Ou seja, nós estamos falando de dom. Não é o assunto desta lição fazer essa diferença entre o que é ofício e o que é dom, mas o dom é algo que Deus dá. E existem pessoas que têm cuidado muito bem de pessoas. Ou seja, ele exerce um ministério de pastor, porque o pastor é o que cuida, é o que alimenta, e muitas pessoas já têm esse dom, embora não tenham ofício. Mas o autor deixa claro aqui na nossa lição que a Assembleia de Deus no Brasil não consagra mulheres ao pastorado, isso é fato. Ele fala aqui na lição bíblica sobre este assunto, e ele vem mostrando também que o ensinamento bíblico de que a mulher deve ser submissa ao seu marido não implica que ela vai se tornar inferior ou menos importante, não, mas fazer com que se cumpra a sua missão. E nisto, Deus é glorificado. Deus é glorificado na vida, tanto da mulher quanto do homem, quando eles estão estabelecidos dentro do plano de Deus. E qual é o plano de Deus? O plano de Deus é fazer com que a sua vontade seja prevalecida, tanto na vida do homem quanto na vida da mulher. Amém? Então que Deus abençoe os irmãos e até a nossa próxima aula, se assim o Senhor permitir. Deus abençoe a todos.